Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado, 10 de fevereiro de 2024, celebramos Santa Escolástica Virgem. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 1 a 10. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos, glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenham compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 pães. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que distribuíssem. E eles distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, do Evangelho de Marcos, hoje a gente está lendo o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 1 a 10. Só que no capítulo 6, do versículos 30 a 45, Jesus também, ou seja, são 2 multiplicações de pães, mas o estranho é que parece que quando Jesus pergunta aos discípulos como que ele vai alimentar esse povo, então os discípulos parece que tinham esquecido o que tinha acontecido no momento anterior. E a impressão que dá, amados irmãos, é que só Jesus sabe o que está fazendo e os discípulos não. E assim, lembrem, no capítulo 6, versículo 30 a 45, Jesus alimentou 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. E assim, amados irmãos e irmãs, se repetem a mesma pergunta, como já dissemos. Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Então, os discípulos praticamente fazem a mesma pergunta a Jesus. E Jesus, mais uma vez, amados irmãos e irmãs, mostra que ele é o enviado do Pai. E com apenas 7 pães alimenta mais de 4.000 pessoas. E depois, é claro, também com os peixes. E assim, amados irmãos e irmãs, o contexto em que vivemos não é diferente da Galileia. Vejam, o momento em que nós estamos vivendo não é diferente lá daquele momento da Galileia, onde, amados irmãos e irmãs, no tempo de Jesus, haviam muitos ricos, ou melhor, poucos ricos e muitos pobres. Então, a situação que nós vivemos hoje não é diferente da Galileia daquele tempo, repetindo, onde havia poucos ricos e muitos pobres. E assim, amados irmãos e irmãs, nós, os discípulos de Jesus, também somos desafiados a fazer o milagre, não da multiplicação, mas, amados irmãos e irmãs, fazermos o milagre da partilha. Vejam, hoje nós não somos desafiados a fazer o milagre da multiplicação. Lembra que Jesus estava num contexto de deserto. Como que eles poderiam arranjar pão para tanta gente, Mas hoje, amados irmãos, a questão não é mais se as pessoas, não é mais o pão que precisa ser multiplicado, mas hoje, é claro, a gente precisa aprender a fazer o milagre da partilha. E assim, amados irmãos e irmãs, recordemos o que disse Madre Teresa de Calcutá: as mãos que ajudam
são mais sagradas do que os lábios que rezam. Então, hoje, amados irmãos e irmãs, somos desafiados não só a rezar, mas também ajudar, amar o nosso próximo como a nós mesmos, como nos ensina o nosso Mestre Jesus. Então, amados irmãos e irmãs, que hoje, né, repito, não precisamos fazer o milagre da multiplicação, mas precisamos constantemente, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, fazer o milagre da partilha. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.